uma IA capaz de melhorar a si mesma não seria capaz de promover essas disrupções de maneira autônoma? Ela não é capaz. O que ela está dizendo é que a curva S chega a um ponto que Sim. acaba e entra uma nova curva. Com uma nova descoberta. Eles chamam de lei de retornos acelerados, né? Você tem uma nova tecnologia que acaba com as limitações da antiga. Tá. Então, essa é a história da humanidade. Isso dito... Carvão, vem a energia elétrica. Assim, mas isso dito não quer dizer que a gente vai fazer magia amanhã. Né? Então, precisa ter uma descoberta, só que a gente não sabe quando vai ver descoberta. o que pode ser amanhã, Novas matrizes. Pode ser daqui a 100 anos. Não, inclusive isso tem é discutido na física, porque toda a grande descoberta de uma área da física teve uma revolução na sociedade depois. Tipo, veio Newton com a mecânica clássica, teve a revolução industrial. Né? Não é diretamente, mas tem uma relação. Aí vem Maxwell com eletromagnetismo e termodinâmica, segundo a Revolução Industrial. Tá. Mecânica quântica é a revolução que a gente está vivendo agora, basicamente tecnológica. É a última? Então, não é a última porque a gente sabe que tem uma nova área da física, que já tem um nome, que é a gravitação quântica. Sério? Né? E a gente sabe que é uma área que ela deve existir. É a última força que faltou no Standard Model. É a última força que faltou no Standard Model. E a gente sabe que ela deve existir porque a gente tem objetos no universo que dependem disso, que são as singularidades. Porque uma coisa é tipo assim, se a coisa não existe no universo, a gente nunca observou... Tipo dimensão? Tipo dimensão... Aí é achismo. Aí tem que dar. Mas não, a gente sabe que tipo, existem singularidades. E essas singularidades precisam ser explicadas. Porque assim... A singularidade, vamos falar de buraco negro, né, no caso. A singularidade de um buraco negro é quando você pega a equação de Schwarzschild, justamente o cara que morreu lá na Primeira Guerra Mundial, você vai encontrar duas singularidades. Uma é no horizonte de eventos e uma é a singularidade dentro do buraco negro. Singularidade de eventos é o limite... É o limite da velocidade da luz. Só que existe uma diferença entre a singularidade matemática e a singularidade física. A singularidade matemática se você mudar um pouquinho as coordenadas... Não os parâmetros, as coordenadas mesmo. Por exemplo, em vez de você usar x, y, z, você usa raio, delta e φ, basicamente. Você muda, você consegue evitar uma dessas singularidades. Tá. E aí a do horizonte de evento some, por isso que ali não é uma singularidade. Já a do meio, não importa o que você faça. Com a equação, você pode usar qualquer coordenada que você quiser, vai continuar. Então ela é uma singularidade física. E a gente sabe que existe. Então, e precisa, dentro das equações mesmo da física, ela existe. Então, a gente precisa explicar ela. Mas como que a gente vai explicar? É um lugar onde tem uma gravidade absurda, né? Porque a distorção do tempo é extrema. É um lugar com a distorção do tempo. E é um ponto, onde entra a mecânica quântica para explicar. Só que as duas não se encaixam direito, né? As duas vão pro infinito quando chega nesse ponto. E assim, quando aparece o infinito na física, quer dizer que aquela teoria está incompleta. Aí entra a gravitação quântica, né? Que tenta explicar isso. E a gente sabe que assim, a próxima área, né, que tende a ser desvendada é a gravitação quântica. Né? E assim, a ideia é que depois da gravitação quântica vem uma outra revolução. Não necessariamente vai ser a que vai resolver, por exemplo, a computação quântica, etc. Mas vai ter uma outra revolução, a gente não sabe qual. Porque a gente, igual Maxwell com o eletromagnetismo, não sabia que a gente ia usar celular hoje em dia. Né? Então, a gente não sabe exatamente qual. Então, assim, tem essa relação, né, de você vai, tipo, com a física vai avançando, assim, e a gente não teve um breakthrough desde a década de 70. Mas deixa eu fazer uma ponte das duas coisas, né? Vou imaginar que amanhã alguma coisa com inteligência artificial ajude a resolver o problema da evolução do computador quântico, né? Aonde que eu acho que o Akita está correto ainda que a gente tenha essa aceleração, ainda que seja exponencial, né? Aquilo que eu falei, mesmo que a gente consiga aí, sei lá, daqui 5 anos, daqui 10 anos, não importa, quebrar uma criptografia, os bancos vão estar resolvidos. A gente tem outros problemas, como eu falei, de repente uma criptografia antiga que alguém guardou, que pode descobrir. Acho que um dos problemas que a gente pode ter, ele não bate no ser humano comum, mas pode bater em empresas, que a gente sabe, por exemplo, que os grandes governos que vão ter acesso a isso antes, Estados Unidos, China, muito provavelmente esses caras, a hora que atingirem um breakthrough, vão criar uma reserva ali, como foi com criptografia. No começo da internet, cara, você não conseguia fazer uma criptografia no seu banco, porque o Bradesco, o Itaú ou o Nubank, que não existia na época, mas
não podiam usar criptografia porque o governo americano Ele tem uma limitação considerava, no tamanho da chave. considerava que a 64 criptografia bits. era uma coisa de Estado ali. Não é uma- que era de estado, é que a NSA só conseguia quebrar até 64 bits. Então 128 bits ela não permitia exportar. Mas era isso, eles achavam, não, isso aqui é uma coisa, uma segurança de Estado nossa, a gente só vai deixar sair daqui o que a gente consegue quebrar. Entendi. Né? Isso mais pra frente depois foi abrindo e tudo mais. Então, muito provavelmente, se a gente conseguir chegar num computador quântico que seja usável, muito provavelmente a gente vai ter uma Embraer sofrendo porque vai estar concorrendo com uma empresa norte-americana de aviação. A gente vai ter uma empresa de farma brasileira sofrendo porque vai ter uma empresa de farma chinesa com acesso a um computador quântico que a gente não vai ter. Né? Entendi. Hoje, os nossos supercomputadores do Brasil, eles são monitorados pelo fabricante. Então, a gente não pode usar um supercomputador da USP para qualquer coisa bélica. Os Estados Unidos, que vendeu os computadores, não deixa. Então, muito provavelmente a gente vai ter problemas relacionados a isso, se a gente tiver um breakthrough, mas não é exatamente essa coisa de, puta, seu banco, você vai ser hackeado. Não é essa loucura toda. Qual que é o problema? A pergunta tem duas partes. A primeira parte está correta, que é se tiver uma nova descoberta, inicia uma nova curva S. Tá. É assim mesmo. O problema é que eu não tenho como saber quando vai ter uma nova descoberta. Esse é o ponto mais importante, todo mundo tem que entender. Todo mundo vai tentar vender, eu sei qual que é o novo jeito. Ninguém sabe. Se soubesse, estaria bilionário agora. Não sabe. Então, ponto 1, não sabe. Todo mundo está dizendo que sabe, tá mentindo. Ponto 2 é a ideia de uma IA conseguir evoluir ela mesma. Ela não consegue. Isso é impossível. Isso está na programação de como nós fizemos. Não que eu impeço isso. É na limitação que eu sei que já tem lá dentro que eu não consigo resolver. Como que essas empresas... Na IA como ela é hoje. Como ela é hoje. Como essas empresas têm vendido isso? Toda vez que sai uma nova versão, ChatGPT-4 é melhor do que o Claude 3, o Qwen, não sei, o DeepSeek é melhor do que... Eles fazem uma coisa chamada benchmarking. O que é um benchmark? Ele é um conjunto de problemas que eu rodo nessa LLM e meço os resultados, tá? É que nem um negócio de... ele consegue resolver 90% da prova de direito dos Estados Unidos. Aí eu falo, é muito burro. Se você tem a cola toda dele, como que você acerta 100%? Você é um idiota. Se você tem a cola toda do vestibular e você errar eu vou dar um tapa na sua orelha, concorda? É burro, não consegue. Aí o que todo mundo assume em cima disso é que podemos fazer a mesma coisa com software. Então, eu fiz um artigo sobre isso no meu blog, depois vocês podem dar uma olhada. Eles usam alguns pacotes de código para testar. Um deles é o SWE Bench e o outro é o... cadê? Acho que era Live Code Bench. O que são? Ninguém para ler os problemas. Eles são um conjunto de, 1000 probleminhas do tipo, dado estes 2 arquivos Excel de 10 linhas cada, faça a somatória dessas 10 linhas. Aí gere o código que faça isso. Dado que eu tenho um baralho de 52 cartas, ache em menos passos o coringa do baralho. São todos problemas deste tipo. São 1000 probleminhas do tipo que não é nem primeiro ano de faculdade, é o primeiro ano do curso técnico de programação. Não é programação. Não é programação. Eles são 1000 probleminhas ridículos. E aí você passa esses probleminhas ridículos no Claude e ele acerta 70%. Como que você só acerta 70%? Eu já tenho o resultado de todos esses problemas na internet hoje. No GitHub, todo aluno de todo curso de computação já resolveu esse problema e colocou no seu GitHub. Ele já está lá. O que me deixa surpreso é que ele não consegue resolver tudo. É ridículo. Então, se você abrir todos esses, eu abri um por um para ver, são todos probleminhas desse tipo. Inclusive, é o Arc AGI, né? E o criador dele, que é o François Chollet, ele, quando saiu o O3, ele mesmo já falou que precisa de um Arc AGI 2, basicamente. Porque esse já não é suficiente para dizer se é uma AGI ou não. Porque é justamente isso. Porque é muito simples e, assim, qualquer coisa pode resolver, basicamente. Basicamente. E esses probleminhas todos que eles usam de benchmark são que nem SAT, que é o vestibular dos Estados Unidos. É todo um monte de simulado que já tem na internet. Problema de médico. São todos problemas de primeiro ano de medicina que já tem na internet. Esses são os benchmarks. Aí ele fala que chega a 70% da prova de médico. Portanto, ele é 70% um médico. E o que é interessante é que, assim, muitas vezes nesses testes, ele não chega a 100%, por outra limitação dessas LLMs. Por exemplo, eu acho que, se não me engano, aqui no Brasil, o Iberê tentou fazer alguma coisa
com algum Enem aqui do Brasil. E ele, para fazer com o Enem, ele usou um Enem que era uma prova especial feita para quem tem necessidade especial. Porque aí você tem descrição dos gráficos. Porque ele, na época, acho que ele usou uma LLM que não entendia imagens. Então, a hora que você tinha lá uma pergunta que tinha um gráfico, uma imagem, essa prova feita para quem tem necessidade especial e descrevia aquela imagem. Só que essa descrição da imagem, cara, eu tentei fazer alguns exercícios, a descrição da imagem não conseguia entender a imagem. Então você tem uma limitação, inclusive na maneira como você está testando. E a própria LM, por uma deficiência daquela época de entender a imagem, não conseguia responder 100%. Então, eu acho que esses testes, acho que eles são legais para você mostrar a evolução, mas, novamente, volta ao problema inicial. É o entendimento que as pessoas têm do que a gente está concluindo com isso. Pior ainda, porque isso não testa que a pessoa sabe programar. Se eu der um vestibular de programação para alguém que só decorou, ele não sabe programar. Se ele acertar 100% desse vestibular, ele não sabe programar. Então, isso não deveria ser um ponto de discussão. Então, as LLMs não sabem programar. Elas sabem repetir o que elas viram várias vezes, porque ele é um detector de padrões. Então, toda vez que você tem um problema resolvido, eu não fico surpreendido, porque é o que eu encontraria no Google se eu procurasse.